Vocês sabiam que existe um jornal inglês chamado The Sunday Times, que ele diz que a grande maioria da população, na verdade 75% dela, tem mais medo de falar em público, de se comunicar, do que da própria morte? Bom, eu sou a Thaís Kreuter, trabalho com comunicação corporativa há mais de 20 anos e eu quero, nesta manhã extremamente produtiva, abordar com você a comunicação da verdade. E para falar da comunicação da verdade, eu preciso contar uma história. Uma história deste mocinho aqui. Piloto de paraglider, o nome dele é Mauro. Ele muito ativo, muito conectado com os esportes, com aquilo que diz respeito à atividade de forma geral. Sempre que sobra um dinheirinho, ele vai para algum canto que tem neve fazer snowboarding. E, inclusive, aqui no estado do Rio Grande do Sul, no começo dos anos 2000, ele fundou o primeiro time de rugby, o Charrua Rugby, foi formado por ele. Ele tem a honra de ser o meu marido há 20 anos, agora em setembro deste ano, quando ele também completa 50 anos. O Mauro é alguém extremamente ativo, extremamente conectado com as emoções e a adrenalina que a atividade física provoca. O que aconteceu foi que em 2022 recebemos uma notícia que ele estava diagnosticado com leucemia. Um tipo da leucemia chamado LLA, onde com transplante de medula, mas antes com um pacote de quimioterapia, ele seria curado. O que de fato aconteceu? No meio de muitas internações, o grande desafio foi que ele foi acometido por um fungo no pulmão que o deixou 22 quilos a menos, durante 16 dias entubado. Um cenário absurdamente desafiador, com públicos vulneráveis e absurdamente estratégicos dentro do âmbito familiar. O cenário muito difícil, muito instável emocionalmente, nos pegou de surpresa e, obviamente, ninguém estava preparado para isso. Quando, em 2024, ano passado, com a imunidade já muito baixa, ele pegou um vírus chamado herpes zoster, que deixou paraplégico momentaneamente. Se você tem fé e energia positiva, concorda comigo aí, tudo bem? O grande fato é que hoje ele anda, se locomove, melhor dizendo, numa cadeira de rodas. E a nossa família precisou entender que esse cenário era absurdamente desafiador, mas que precisávamos encontrar ferramentas para nos comunicar e viver da melhor forma possível. Porque o cheiro da morte, ele de fato ocupou, e em alguns momentos ainda ocupa, praticamente todos os cantos da nossa casa. Eu não tinha o direito de dizer para duas crianças que, não, o papai vai tomar um remedinho e daqui a pouco tudo vai ficar bem. Não, essa internação, na verdade, é uma viagem. Ele foi andar de snowboarding, foi andar de moto. Não, ele está numa cadeira de rodas, mas daqui a pouco ele vai voltar, vou jogar futebol com você. Não, nós escolhemos dentro de um ambiente familiar que a verdade, a clareza, a transparência da nossa comunicação era o que seria esse fio condutor durante todo o cenário. É interessante porque essa realidade de falar a verdade, por mais óbvio que possa parecer para você, não é a verdade de muitos ambientes corporativos. Quando a gente fala a verdade, quando nós expressamos uma comunicação clara, nós precisamos ter em mente que isso traz o coração, o trabalho e aquela palavrinha mágica do ambiente corporativo, o pertencimento para perto das organizações. Falar a verdade é fundamental porque no final do dia, tudo em nós comunica. A gente não para dimensionar a quantidade de pessoas que estão atrás de nós, só observando a sua reação, o seu gestual, a sua roupa, a sua fala, como que você reage a uma notícia, como que você reage a mais uma internação, que era o exemplo particular ali, trazendo o âmbito particular, familiar. Nós não dimensionamos dentro do ambiente corporativo que tudo em nós comunica. É evidente que tudo, absolutamente tudo, comunica dentro das empresas. É óbvio, meus amigos, que isso não é Disney, pelo padrão de excelência, mas é algum parque em que a gente vive um cenário absurdamente constrangedor. E é provável que umas 355 garotas e garotos foram traumatizados a vida inteira por conta desse cenário. As pessoas, os cenários, as empresas, as organizações, elas estão atentas o tempo todo para aquilo que a gente está falando. A nossa comunicação, ela precisa ser uma comunicação
de verdade, de transparência. Porque aqueles conceitos anteriores de teorias da comunicação nos bancos acadêmicos, em que eu tenho um emissor, um receptor, ok, eu tenho um meio e eu tenho uma mensagem. É óbvio que isso não se aplica mais para o emissor e muito menos para o receptor. É óbvio que cada um de nós vivemos um cenário com muitas informações, com conteúdo absurdamente complexo, com muitos pontos de contato, que faz com que o modelo de comunicação precise ser repensado. Hoje, a gente costuma dizer que a comunicação só é validada, só é de fato vivida, efetuada, quando o emissor, ele se certifica, ele garante que houve o entendimento da mensagem pelo receptor. É uma responsabilidade muito grande. O olhar, a sobrecarga, cai em muitos cenários exclusivamente para aquele que transmite a mensagem. Não, mas eu mandei no e-mail, está falado. Não, mas eu fiz uma palestra sobre isso, está mais do que comunicado. Existe a necessidade, a obrigatoriedade de que haja o comprometimento de verificar, de se certificar que aquela informação, que aquela mensagem foi absorvida com qualidade. Eu gosto de pensar que, no final, essas conexões que nós tanto desejamos no ambiente corporativo, ela é gerada, ela é feita, ela é produzida, ela é consequência de uma comunicação clara e com verdade. E na prática, como que a gente vive isso? É importante pensar que comunicação, liderança e gestão humanizada não são sinônimos, não é sinônimo, melhor dizendo, de comunicação emocionada, de uma gestão emocional, de uma liderança emotiva. Humanizado não é emotivo. E quando a gente fala de ter uma comunicação clara, uma comunicação com verdade, com transparência, nós estamos falando de sermos racionais na escolha do que vamos falar, do canal, da forma e de todas as ferramentas que incluem uma comunicação eficiente. Não dá para falar tudo em todos os canais, com todos os públicos. Nós precisamos escolher as guerras que nós vamos lutar. No âmbito particular, no âmbito familiar, os cenários adversos, as dores, os medos, eles nos fazem fazer seleções. Não dá para fazer tudo o que eu fazia antes. Eu tenho prioridades. E quando a gente fala da comunicação com a verdade, da comunicação da verdade, dentro do ambiente corporativo, eu também preciso escolher as guerras que eu vou lutar. Não dá para falar tudo, não dá para se expressar sempre, não dá para estar em todos os lugares. Escolha os canais de comunicação que fazem sentido para os públicos, que previamente já foram selecionados. Eu tenho que falar tudo para todo mundo? Óbvio que não. Mas dentro daquele conjunto de informações que aquele público estratégico, que aquele stakeholder precisa saber, fale completamente a verdade, escolhendo as guerras que você vai lutar. E por mais óbvio que possa parecer, é importante estar ali por completo. Estar e viver o presente. Não dá para ficar fingindo que a empresa não foi comprada. Não dá para ficar escondendo ou fingindo loucura que o time não está reduzido por conta de custos que foram ali trazidos e a equipe foi completamente diminuída. Não dá para fingir loucura que o seu principal talento foi embora. Viva o presente e traga a comunicação dentro desse cenário, de olhar o cenário de forma clara, com verdade e com presença, com realidade. Adoramos falar da família X para a sua família, da família Balduco para a sua família. Mas quais são esses valores, esses conceitos que complementam uma família? Paciência, misericórdia, empatia, mais paciência. Será que nós usamos isso na nossa comunicação dentro dos cenários adversos que vivemos? A comunicação, ela é sim essa força vital para a vida e para a morte. Me desculpa. É interessante dizer que nem sempre nós vamos ter as respostas, mas sempre nós podemos escolher ter uma comunicação clara. Nós escolhemos isso. Viver esse fio condutor com clareza, com verdade, no meio de muitas incertezas e medos que ainda vivemos, mas entendendo que esse é o caminho que geraria o pertencimento. Eu tenho um livro infantil que fala sobre medo. Se você tem interesse em receber na sua casa, dá uma clicada nessa imagem, porque eu vou mandar para você e você me ajuda com o retorno desse conteúdo. Muito obrigada. Dale! Agora eu começo falando.